Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Terapia na Ponta da Língua. Meu nome é Paula Ribeiro Sanches, psicóloga, como vocês já conhecem, e hoje a gente tem um bate-papo muito legal e muito especial, porque é uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, há muitos anos, e ela se tornou terapeuta. E, bom, a gente vai conversar com a Anete. Vamos esperar a Anete chegar, então. Bom, por que a gente tá fazendo o episódio hoje por live? Porque eu ainda tô viajando, então o nosso sexto episódio tá sendo um episódio Alemanha-Brasil, uma conexão, mas vamos lá. Agora eu preciso lembrar como é que eu convido pessoas. Oi, olha. Oi, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Acho que eu vou ter que trocar de fone. Minha amiga passeadeira. Pera aí, amiga. Acho que eu vou ter que trocar de fone. Porque esse aqui não tá rolando. Não tá funcionando. Tá à vontade. Enquanto a Paula tá trocando fone, bom dia. Meu nome é Anete Maria. Eu sou uma terapeuta aí que trabalha muito com ressignificação de memória de DNA, com terapia sistêmica. Sou mãe, moro em São Paulo, em Sorocaba, São Paulo, né? Eu e a Paula, a gente é amiga de infância da escola, do colégio. E a gente passou por muitos lugares longes até que a gente se reencontrou depois de muito tempo, né? E ela sempre falou que ela queria trabalhar com isso. Eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Então eu me formei professora e no final a vida disse o seguinte: bonita, seu lugar não é lá, seu lugar é aqui, vamos pra cá. E na verdade quando você me perguntou um pouquinho, mandou para mim o que eu gostaria de falar, foi a vida que me levou para o conhecimento das terapias. Então, tudo que eu sou hoje é por conta de tudo que me aconteceu, por conta da minha história. Ou seja, teve uma história pessoal que te levou a conhecer a terapia, ter o conhecimento profissional que você tem hoje. Foi através das suas experiências pessoais mesmo. Sim, da necessidade de buscar ferramentas você sabe, você que trabalha como psicóloga, a ignorância é um grande obstáculo para a cura, para pedir ajuda, né? Então, quando eu estava então contextualizando, né? Eu cresci num lar muito cristão, os meus pais eram pastores. Eu lembro. Seus pais pastores, eu lembro. Sim, eu inclusive casei e fui ser missionária. Eu era muito atuante, né? Dentro desse meio e óbvio, até hoje tenho a minha fé, né? Mas a gente precisa amadurecer. E quando a gente relega muito uma responsabilidade para o outro, a gente no final fica refém dessa espera que o outro resolva os nossos problemas. Deus, o pai, a mãe, seja quem for. E a ignorância de falar sobre problemas emocionais e problemas mentais me levou para um lugar muito lascado. Por quê? Eu era uma mulher extremamente sedentária, dentro de um relacionamento extremamente disfuncional, que é o que a gente chama hoje de abusivo, né? Inclusive passando por violência, muito distante da minha família, buscando na fé desesperadamente a resolução das coisas e ficando muito doente. Então, quando eu comecei a sofrer despersonalização, né, eu tinha já transtorno de ansiedade generalizado já há muitos anos, mas eu só percebo que eu tô lascada quando o corpo somatizou. Eu sou aquela que nega.
a vida inteira. Você tá bem? Tô ótima. Tá tudo maravilhoso. Tá nada. Tá tudo lascada. Desmoronando, tá tudo lascado, tá tudo daquele jeito. Não, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Então, assim, e isso é legal falar, porque assim, eu tinha taquicardia, eu tinha ataques que é o que a gente chama de pânico, mas você não precisa ter um medo. Você vai ter um aceleramento, você vai ter uma tontura, né? Você vai hiperventilar. No horário que meu ex-marido ia chegar em casa. E eu não tinha noção. Perto dele chegar, você tinha os sintomas. E eu não tinha noção do porquê. Eu achava que eu tinha feito alguma coisa de errado, eu achava que eu tava... Porque era a sensação física de alguém que quer ser pego num ato vergonhoso ou numa situação ruim. Uhum. Então eu passei anos tendo isso, anos. E aí, tipo assim, a Anelisa tinha, a minha filha mais velha, que hoje vai fazer 15 anos, ela era um bebê quando eu comecei com esses sintomas. Mas a ignorância, todo mundo falava assim, não, você só tá cansada. Não, eu vivia sob ameaça. Não, mas você só tá, assim, com um bebê, rotina, cansativo, tal. Você tá passando por dificuldades. Ora mais, busca mais. Até o momento que tomou de um jeito o meu corpo todos esses sintomas, então você não precisa ficar necessariamente extremamente triste ou desanimado. Às vezes o corpo vai dar outros sintomas, né? Então, o meu corpo não funcionava mais. Os braços e as pernas perderam completamente a força e eu ficava numa cama. Eu sou uma mulher de 1,59 m, eu já tinha batido... o que eu me pesei, eu já tava começando a querer lutar, tá? Mas eu devo ter batido os 3 dígitos fácil de gordura, né? Uhum. E não é sobre estética, gente, é sobre saúde, tá bom? Então, a questão emocional me levou nesse lugar, né? E eu não conseguia cuidar das minhas filhas. E aí, tu imagina toda vez que eu falava que eu precisava de ajuda, Paula, ninguém me ouvia. Vai orar mais, vai precisar Tá mais. cansada, vai orar mais. Exatamente. Busca a força de Deus, busca a sua fé. Não que não é importante, gente, Faz não parte. é isso, mas é muito mais do que isso. Faz parte. Mas a gente tá falando de um sofrimento emocional. Profundo e seríssimo. Profundo e sério, claro. E aí, quando a minha filha falou comigo pela primeira vez e eu vi o raw, raw, raw em vez da voz dela, eu entrei em pânico, porque a minha maior força sempre foi a força mental. Minha capacidade de comunicação, cérebro sempre conectando ideias. Então, tipo assim, o corpo, eu tava pouco lixando, tipo, tava ruim, mas eu conseguindo pensar, eu achava que ainda tinha jeito. Quando minha filha falou comigo e eu ouvi ela em slow motion e eu não conseguia conectar o que ela tava falando, eu falei, gente, deu muito ruim. E eu tinha uma amiga minha em Porto Alegre, porque nessa época eu morava no Rio Grande do Sul, muito longe dos meus pais. E eu liguei pra ela e falei, tô indo pra aí. Ela falou assim, mas eu tô doente e tal. Eu falei, não, sou eu, sem as meninas, eu tô doente. Ela tava com gripe, né? Eu tô doente. Eu falei, não tem problema, eu cuido de você, mas eu preciso conversar com alguém, eu preciso... E ali, acho que ela tinha terminado já a faculdade de psicologia, mas ela era uma mulher cristã, lúcida, estudada, né? Virou pra mim e falou assim, eu tenho um negócio pra te dar, me deu um óleo essencial de lavanda. Porque eu tinha, assim, eu já tava num nível que eu não tinha mais preconceito com nada, na verdade. Mas o financeiro, né, como só o meu marido trabalhava na época, ele sempre falava, não dá pra fazer nada. Eu já tinha procurado ajuda de outro jeito, mas nunca dava pra fazer nada. Eu tenho uma extrema facilidade com esse tipo de alimento, né? Com coisas que eu posso usar, com ferramentas palpáveis que eu posso usar.
E o óleo essencial de lavanda, ele me devolveu a capacidade de dormir sem estar em estado de profundo pavor. Eu dormia assim, Paula, com as unhas fincadas nas mãos, com o maxilar travado, virada para um lado sem me mexer. Porque se eu acordava ele ficava muito reativo, muito nervoso. Então, assim, eu aprendi a não... E tudo era culpa minha. E eu fui assumindo que era mesmo. E eu fui, sabe, Estado de alerta constante. super cansativo. Gente, só de falar nisso, assim, ó, eu já falo, meu Deus, é terrível. Só que a lavanda, assim, o que acontece? O que é o óleo essencial? O óleo essencial, ele é composto de moléculas minúsculas. Minúsculas. E elas são aromáticas. Então, por quê? Porque ela é como se fosse a plantinha espremidinha, a extração direitinho, né? A gente fala que é a prensagem a frio, ou por vapor, de forma destilada. Hoje, a maioria dos lugares onde vendem óleos essenciais não é cheiro, não é aroma. E cuidado, que tem muita gente que vende aroma por óleo essencial, não dá pra ser. Por quê? Porque é sério. É sério. São moléculas que vão subir pelo seu aparelho olfativo e elas vão terminar lá no teu cérebro, né? Porque o nosso sistema olfativo, se você for ver, ele termina lá no cérebro, muito pertinho do cérebro límbico, que é o nosso cérebro emocional. Então, essas moléculas, elas são tão pequenininhas que elas têm a capacidade de chegar lá. Por exemplo, a molécula da lavanda, ela não permite que a conexão neural termine o ciclo do estresse, por exemplo. Ela ocupa aquele espaço. A informação dela ocupa aquele espaço, ajudando o teu cérebro a criar uma nova sinapse. Ou seja, um novo caminho, como se fosse um novo pensamento, tá? Então, assim, deixando bem claro, não é qualquer óleo, não é qualquer negócio cheirosinho. Tem um negócio certo, né? Não é qualquer coisa de lavanda, por exemplo, que você tá falando. Não. Você tá dando exemplo de lavanda. É um óleo específico que tem essas mini partículas, micropartículas que vão atuar no cérebro e no funcionamento dele. Exatamente. Claro para o pessoal. Porque assim, ó, o que acontece? O que são remédios? Os remédios são substâncias desenvolvidas em laboratório que têm que fazem uma função numa dor, numa inflamação, né? E que vão agir. Da onde vieram essas substâncias? Como é que elas foram encontradas? Nas plantas. Mas o que o laboratório faz? Ele desenvolve elas de forma química, de forma artificial, né? Então, por isso que um óleo essencial, um vidrinho de óleo essencial, ele vai ter de 200 a 300 ativos, substâncias que fazem. Então, se você hoje pegar, muito interessante, um shampoo e for ler lá atrás, você vai achar limoneno ou linalol em todos os lugares. Limoneno é muito presente nos cítricos e o linalol nos mentóis, por exemplo, a lavanda mesmo, tem muito do linalol. Então, assim, eles têm uma função e eles, por serem uma substância, ela no natural, ela é bioidêntica com o nosso corpo, então ela não tem efeito colateral, mas feita de maneira química, ou seja, artificial, ela continua sendo essa substância, mas ela não tem um efeito tão preponderante com o efeito terapêutico que um óleo essencial sério tem. Mas se você pegar teu shampoo tem. A maioria das coisas hoje em dia eles desenvolveram por quê? Porque esse cheiro tem uma memória olfativa. Sabe quando você passa um cheirinho gostoso? O shampoo mesmo, assim. Ai, que gostoso. Dá uma sensação de bem-estar. Por quê? As memórias, um dos níveis mais potentes de bem-estar na vida está conectado a memórias olfativas. Elas
são responsáveis por essa profundidade mesmo, que fica guardado. Elas são na amígdala, né, no hipocampo, de uma maneira muito potente, muito presente, principalmente porque quando a gente cheira alguma coisa, está conectado a alguma história. E a gente já sabe pela neurociência que, óbvio, né, a gente nasce, mas a gente já vem carregado já de possibilidades de memórias para conectar e reconhecer do lugar onde a gente já veio, né? A gente é uma continuidade. Sim. Então, os óleos essenciais, então vamos comparar toda essa modernidade e esse desenvolvimento químico com aquilo que hoje, com as plantas que estão aí, sei lá, há milhares de anos. E a gente utilizando de forma intuitiva e aprendendo o que fazia bem, o que não fazia para sobreviver e para continuar desde que o mundo é mundo. Então, uma coisa muito interessante. Então, eu trouxe, então, para fechar minha história, foi um vidrinho de óleo de lavanda que me devolveu a possibilidade de voltar a dormir. E hoje a gente sabe que dormir é fundamental para a saúde. E que me deu um pouquinho de força para começar a dar a volta, tá? E aí foi muito trabalho psicoterapêutico e depois entender as minhas raízes e as memórias de DNA que me definiam tanto num lugar tão carente, que abriram a possibilidade de realmente começar a estudar. E a primeira coisa que eu estudei foi óleos essenciais mesmo. Eu sou apaixonada. Hoje nós temos... foi a primeira. Foi a primeira coisa. Do tipo de terapia que você faz, a primeira coisa que você estudou foi a aromaterapia, não foi a constelação? Não, foi a aromaterapia. Foi a aromaterapia. Certo. E assim... Eu falei da aromaterapia, eu nem sabia que tinha sido a primeira coisa. Foi a primeira coisa. Eu falei porque eu acho que é interessante o pessoal conhecer mais. Foi a primeira coisa. Pra mim conhecer mais. E assim, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu passei por um divórcio porque... O que acontece? Isso me abriu possibilidades, logo eu conheci a constelação e aí eu liberei a minha vida de mais de 30 quilos. As memórias de DNA definem quem a gente é e por isso que é tão importante, em coisas que a gente pode, voltar às raízes. Faz mais sentido pro nosso corpo. Isso é verdade. Quando não tenho o que fazer, eu sou super a favor de medicação, gente. Tá bom? Não tem nada de errado. Tem coisas que realmente uma intervenção mais imediata e mais potente precisa ser feita. Mas a partir do momento que você vai fazendo um trabalho de psicoterapia, porque remédio não resolve o problema de ninguém, você precisa entender qual que é a big picture que a gente chama, né? Qual é o pano de fundo, por que você desencadeou aqueles comportamentos que te levaram àquelas conexões e relacionamentos que definiram você naquele lugar, né? E hoje você precisa desse suporte. Mas quando você vai se reaprendendo e se ressignificando, faz muito mais sentido para o teu corpo ter ferramentas naturais bioidênticas. Então, em 20 segundos, uma molécula de cheiro está no teu cérebro fazendo você se sentir melhor. Em 2 minutos, na tua corrente sanguínea, e as moléculazinhas deles são tão pequenininhas que elas entram no núcleo da nossa célula. Então, eles tratam de dentro para fora. E aí, você está levando o remédio que muitas vezes está detonando o teu estômago, quando você usa um óleo essencial, o mesmo ativo de maneira saudável. Então, ele vai te trazer o bem-estar, ele vai te trazer um analgésico, por exemplo. Então, tem óleos extremamente analgésicos, tem óleos extremamente anti-inflamatórios. A Copaíba do Brasil é um fenômeno. O Brasil é super rico, uma das empresas mais sérias e hoje que está com maior proeminência no mercado. Ela foi fundada por médicos com uma forma de ter uma ferramenta natural para cura e tratamentos. E o Brasil é o único país que tem um kit com o seu nome. Porque a gente é fornecedor de óleos essenciais, a gente é super rico. A tangerina do Rio Grande do Sul, o óleo de tangerina fabricado aqui, o óleo de copaíba, que é um óleo raríssimo, vai para o mundo inteiro, é daqui do Brasil.
Então, assim, para nós brasileiros, no nosso DNA faz muito mais sentido o uso de coisas, de ferramentas naturais, tá? Então, na minha separação, eu tava muito detonada, né? Tu imagina, todos aqueles anos, né? E aí a liberação do peso e começando a trabalhar e a vida indo, e o meu ex-marido me pediu divórcio, né? Então, minhas filhas, imagina uma mãe acabada, duas crianças juntos, eu tendo que começar a trabalhar para sustentar tudo, né? Afinal de contas, era um relacionamento muito ruim mesmo, não podia trabalhar, não podia, tinha ciúmes até da sombra, né? Muito controlador, fiquei mais de 14 anos nisso. Quando tudo estourou, eu tenho nessa empresa que hoje eu sou consumidor e consultor e tal, que é a doTERRA, tem um kit para criança, que já vem pronto, vem em rolon. A minha filha mais nova, eu tenho uma live no meu perfil, ela contando, ela chora, ela se emociona, Paula. Porque quando o pai foi embora, ela falou, tá, e agora? Quem que vai proteger a gente? Porque, infelizmente ou felizmente, o masculino, a gente sente isso, né? De proteção, de força, né? do herói, de força, de proteção. Exatamente. Todos os arquétipos. Exatamente. E ela, não falamos nada. Quando ele foi embora, ela simplesmente chorou pra mim e falou, mamãe, e agora? Quem é que defende a gente? E aí tem um mix, nesse kit tem um mix chamado Brave, que é coragem. Ele é feito com óleos cítricos. Óleos cítricos são para te trazer leveza, alegria. Eles inspiram isso, essa é a informação que a gente tem já de memória afetiva ou olfativa em nós. Quando eu dei para ela esse óleo, ela agarrou esse óleo. Essa menina, ela andava para cima e para baixo com esse óleo, passando na barriguinha e nos pontos vascularizados para entrar na corrente sanguínea. Ela chora até hoje, porque foi a ferramenta emocional de suporte para ela lidar e de conforto para ela lidar com aquela falta. Agora eu fico imaginando se eu não tivesse isso, fora que os olhos, fora todo o suporte emocional, Paula, eles têm suporte sobre imunidade. Você dá um Google rápido, o CPQAB da Unicamp em Campinas tem uma pesquisa inteira sobre o poder do óleo essencial de limão siciliano em tumores em ratos. Ele é antitumoral. Então, isso é um ponto legal. Tem estudos científicos, pesquisas realmente científicas sobre esses óleos. De 30 e sobre como eles atingem, como eles atingem a nossa corrente sanguínea e chega até o nosso sistema límbico ali, que é a parte do nosso cérebro das emoções, certo? Isso, fora ao entender. Tem sim. Então, por exemplo, se você buscar, você vai encontrar, tem muita gente dando opinião por aí contrária a óleos essenciais, primeiro, porque não conhece, segundo, porque não é interessante. Hoje, um óleo essencial de limão siciliano, que é antitumoral, que tem o limoleno, que ajuda aí na dissolução de gordura, não é interessante, ele é muito acessível. Para a indústria farmacêutica não é interessante realmente, né? Então, o que puder falar que não é bom ou que não resolve nada. Exatamente, toma um trem que é lipossolúvel para você emagrecer. Mas com um monte de efeito. Por quê? Porque ele é feito artificialmente. E como eu falei já, eu não sou contra, gente. A questão é que se existe uma ferramenta que combina melhor com o teu corpo, para que você vai querer usar um negócio que é artificial, tá? Então, assim, você prefere comer isopor? Essa é a comparação. Não tem como. Então, assim, fora o emocional, o óleo hoje já é comprovado. Se você der um Google, benefícios do óleo de orégano como antibiótico, você não tem noção.
Tem estudo randomizado, bonitinho, feito com todas as evidências científicas. São mais de 30 mil hoje. Os óleos essenciais dentro de todas essas terapias são os que têm mais estudos científicos. Por quê? Porque, por exemplo, essa empresa que foi fundada por médicos, gente, é do interesse deles, até mesmo uma forma lucrativa, de que se tem embasamento. Porque não dá para ficar vendendo 6 por meia dúzia, gato por lebre, não dá. Hoje em dia não dá. Hoje em dia você precisa de todo... E outra, você está nadando contra a maré. Então você precisa de mais força ainda. Então, por exemplo, eu trouxe alguns óleos básicos, os mais acessíveis. Toda pessoa deveria ter um óleo cítrico em casa. Todo mundo. Por quê? Porque todo mundo quer ser... que serve o cítrico? Para elevar o humor. Para elevar o humor. Sim, cada um tem alguns... umas substâncias diferenciadas, cada um é específico. Tangerina é muito para elevar o humor, para trazer leveza. Dá para você colocar bons óleos. Você vai colocar num óleo carreador, então num óleo aí mais graxo, porque óleo essencial ele não é gorduroso. Óleo essencial de verdade, ele não é gorduroso. Então, ele não é um óleo de coco, tá? Ele é volátil. Ele evapora muito rápido. A gente fala que é óleo essencial porque como ele é tirado os terpenos, né, da planta. Esse aqui é de capim-limão. Ai, gente, eu sou apaixonada por esse negócio. Cheiro na minha casa é o que não fala. Esse é cítrico também, né? Ele é o capim-limão, ele é cítrico. Ele é mais adocicado, tipo o capim-cidreira, sabe? Eles são tão acessíveis, os cítricos, e eles são tão acolhedores e animadores, sabe? Toda pessoa que pudesse... tem uma questão emocional, tá fazendo um tratamento, pudesse ter um difusorzinho, que é super em conta no Mercado Livre, né? E não cheiro, gente. Óleo essencial, porque ele é terapêutico, ele vai entrar no teu cérebro e vai começar a fazer com que teu cérebro funcione diferente. O dia da pessoa eu tenho certeza que seria completamente diferente. Então, óleo de limão siciliano, óleo de tangerina, óleo de grapefruit. Grapefruit ajuda a parar de ter vontade de comer doce. Tudo cítrico. E ele vai... Óleo de laranja doce. Óleo de bergamota é um óleo mais... um cítrico mais profundo, assim, para questões de depressão mais profunda. Ele misturado com lavanda é um negócio, tipo, fantástico para dormir. Isso que eu ia falar. Daí tem as misturas, combinações que a pessoa pode fazer. Exatamente. Então, assim, um óleo cítrico, todo mundo podia ter. Se você pesquisar óleo de laranja doce, é super em conta. Então, todo mundo precisaria ter um desse. O óleo de lavanda. O óleo de lavanda é a rainha de todos os óleos. Todo mundo deveria ter em casa. Ele é cicatrizador para quem tem criança, para picada. Ele é cicatrizante para pequenos cortes. Ele ajuda a estancar o sangramento para pequenos cortes. Então, assim, funciona super bem para tudo isso. Outra coisa, ele é antiespasmódico. Então, para criança que tem cólica, é uma mão na roda, porque como ele é bioidêntico, para bebês, óbvio que tem que fazer uma diluição certinha, bonitinha, não pode usar puro, né? É muito potente. Mas ele ajuda demais. Ele é bom para pele, para sinais e para rejuvenescer a pele. Os meus cosméticos todos... Aí, pessoal, que quer rejuvenescer, já tem aí o óleo de lavanda. De lavanda. Que é a rainha. É o óleo que todo mundo deveria ter em casa, é o de lavanda, porque ele tem muitas aplicações. Ele é bom para insônia. Existe um estudo comparando ele com Lexapro para depressão e ansiedade e tudo mais. Então você tem noção, assim, a eficácia dele é tal qual. Um bom... Agora imagina a pessoa cuidando tudo, né? Uma pessoa
voltando a fazer atividade física, fazendo terapia, utilizando, de repente, né, outros métodos de apoio terapêutico, como os olhos que a gente está falando aqui, né, tratando dos olhos. Então, assim, é um tratamento completo, assim, é um autocuidado completo que a pessoa faz. Com certeza. Estudando, fazendo terapia, fazendo atividade física, utilizando todas as ferramentas terapêuticas, por exemplo, o óleo que a gente está falando, traz muito benefício e fica um cuidado completo, né? Fica um cuidado completo e ajuda justamente, faz o suporte cerebral. Faz o suporte cerebral, gente, não tem como. Você entrou num buraco porque teu cérebro começou a pensar de um jeito, a funcionar de um jeito. E normalmente é para te cuidar, para você sobreviver. Você vai precisar de todos os mecanismos possíveis para criar um novo caminho. E isso a gente não faz tomando remédio de uma maneira externa, de fora para dentro. Isso a gente faz de dentro para fora. Então, exatamente. Toda mudança é de dentro para fora. Consciência, abrindo a mentalidade para entender qual é o mecanismo, né? E aí desmontando esse mecanismo. Então, por exemplo, o óleo... Tinha uma pergunta. Desculpa, pode falar. Não. Por exemplo, o óleo de alecrim, para quem gosta de TDAH, que é o mal do século, gente. Todo mundo agora acha que tem TDAH, né? Isso é uma coisa que eu preciso trazer para conversar, né? Porque as pessoas confundem muito. As pessoas estão muito no celular, até mesmo que estão ficando com TDAH. Até mesmo profissionais, assim, né? Impressionante como tem que ter muito cuidado com diagnósticos, enfim. Esses dias estou no mesmo mecanismo. Ju, qual o mecanismo? Conta pra mim que a gente já dá uma dica de óleo. Qual é o mecanismo? Pra te ajudar. Alecrim. Olha só, ele é um estimulante celular e mental. Ele é estimulante de foco. O alecrim, o nome dele significa brisa do mar. Ele ajuda você a sair daquele lugar do pensamento acelerado e conseguir focar. Você imagina a gente não precisar, óbvio, em casos mais severos, a gente já falei, não sou contra, tá? Mas não precisar usar Ritalina, por exemplo, e poder usar um óleo, você fazer uma rotina diária para estimular teu cérebro. Então, isso que eu ia perguntar. Uma pessoa que já faz uso de medicamento normal, químico, convencional, ela pode utilizar também o óleo. Não tem problema nenhum, não tem... Não. Então, assim, se ela quer associar, se ela quer melhorar, enfim. Porque também, assim, a ideia... Claro que tem alguns quadros que a pessoa vai ter que fazer uso de medicação, é o que a gente estava falando. Tem pessoas que fazem uso de medicação por muito, muito, muito tempo. Depende do quadro, a gente não está desmerecendo isso ou não dando a importância devida. Mas também a pessoa, se ela quiser agregar mais coisas, no sentido de se cuidar mais, ou porque gosta, ou porque acredita na eficácia do óleo, ela pode utilizar mesmo fazendo uso de medicamento. Pode sim. Aliás, não só pode, como deveria, todos nós. Assim, é uma questão de você criar, você sabe, assim, por que não? Tem duas estradas para chegar no mesmo lugar, tá? Por que não pegar uma estrada com um pouquinho mais de facilidade, gente? Ou você vai querer pegar a estrada de terra? É isso que eu falo para os meus pacientes, né? Então, assim, a Ju falando aqui que não quer fazer nada, fazendo porque tem que fazer, tomando 2 Zolpidem pra dormir, não tenho ideia de fazer nada, tô travada. Então, precisa decidir que vai fazer um processo terapêutico profundo aí, para olhar para questões mais profundas, e aí fazer um processo completo mesmo, né? Mas tá completamente aberta para isso, e começar a trocar hábitos, né? Porque você vai ver a raiz e no agora você não muda a maneira. Então você abriu espaço para uma nova possibilidade. Então você está usando óleo, você começou a fazer terapia.
Você vai ter que aplicar na vida, no dia a dia, no cotidiano, algumas posturas e atitudes e hábitos. Então, por exemplo, assim, precisa se conhecer para saber quais são os gatilhos. Então, começar atividade física, fora a questão do suporte terapêutico, alimentação, mudar a alimentação, implementar os olhos. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A vida inteira eu cresci numa família que era muito escassa, né? Então, tudo assim, era contado, não tinha. E nessa mentalidade, usa-se a comida. É isso aí. Começou a jogar beach tênis, tá maravilhoso. Tá ótimo, Ju. Já estavam fazendo um começo aí. Exatamente. Então, a comida como um auxílio emocional, né? Porque era a única coisa divertida que tinha, né? Mas eu vou dizer para você, nesse pensamento, quando você não investe em você, num processo terapêutico, em ferramentas, em mudar de vida, vai sair muito mais caro lá na frente, tá? Então, assim, ó, com certeza. a vida adulta é você fazer contas e se responsabilizar por si, sabe? Porque, assim, não tem jeito, vai ter consequência. Então, os óleos essenciais, o acompanhamento psicoterapêutico, tá aí. Entrei na menopausa, tem óleos incríveis, Ju, para te ajudar. Incríveis. Sabe assim, ó, tem óleos que... E por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque tem alguns óleos que eles podem agir a nível hormonal, tá? Então, por exemplo, salves clareia é uma planta que você tomar muito chá disso, você vai ter alguns efeitos no teu corpo, hormonais falando, né? Então, assim, precisa... Então, o óleo essencial, ele é um concentrado, tá? Então, precisa tomar cuidado. Por isso que eu trouxe óleos que são de boa, sabe? Eu trouxe óleos que todo mundo pode ter, que todo mundo pode usar, que não tem efeito colateral, que para você se intoxicar com lavanda é 5 litros. Não dá para usar, tá? E é por isso que é interessante se a pessoa, eu quero começar a fazer uso de óleo essencial. Então é interessante ela ter uma pessoa, uma profissional que vai orientar, fazer o acompanhamento, para ir verificando também a necessidade, quantidade, enfim, tem isso também, é uma série de coisas. Com certeza. O Baigulho usando progesterona, estradiol. É uma fase, mas precisa achar prazer nessa fase. O feminino, nós fomos, assim, eu sou terapeuta sistêmica, estudo muito antropologia, sociologia, biologia, porque o nosso funcionamento natural, ele está conectado com todas as ferramentas, eu uso na terapia, para as pessoas poderem se ajudar. Então, assim, dentro dessa consciência mais superficial, né, a mulher precisou ocupar papéis que, biologicamente, ela não tem todos os mecanismos necessários para conseguir dar conta de tudo. Então, assim, isso vai sobrecarregá-la. E a gente aprendeu isso, e aí o que a gente fez? A gente anulou o sentir, né? Então, isso tem nos adoecido muito. Então, assim, Ju, não dá para ter medo mais do sentir, gente. E eu acho que por isso que o óleo é tão legal. Porque de alguma forma você vai sentir o cheiro, porque tem gente que não sente nem nada mais. Você sabe disso. Tem gente que está tão fora de si mesmo que não sente nada. Sim, e todos os movimentos para tirar as pessoas realmente do sentir, né? Para cortar isso. Quando a gente fala feminino, quando a gente fala masculino, gente, não tem nada a ver homem e mulher, é outra coisa. Não. É outra. Não é homem e mulher. Feminino todo mundo tem, masculino todo mundo tem. Isso aí. São coisas
né? É tipo, é outra coisa. Aliás, a gente pode até depois combinar outro dia e bater um papo mais sobre o feminino, o masculino, para o pessoal entender melhor o que é. E realmente, É óbvio que a biologicamente tendência a mulher vem com um aparato hormonal que conecta ela muito mais dentro dessa vertente. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é o caos. É o caos, gente. Dentro da medicina chinesa, a mulher, ela é... Por quê? Porque a gente é esse lugar de vida. A vida não vem organizadinha. Quando o bebê lá explode, encontra o espermatozoide e o óvulo, explode, o primeiro crescimento é desordenado de células. Vai indo. Não é uma coisa bonitinha, organizada. E a natureza também é assim, né? Então a gente precisa entender e naturalizar a nossa bagunça para encontrar o fio da meada, em vez de brigar com a gente para tentar botar a gente numa caixa. Não. Isso aqui para mim é o que vale. Não briguem mais com vocês. Ninguém aprende abaixo de porrada. Então, se você puder ser legal com você, já é um bom começo. Exatamente. E se cuidar é o que a gente estava falando, né? Pegando aqui o que a Ju está trazendo dela, o foco é você, Ju. É você se cuidar, é você procurar terapia, é você procurar investimento em você. Quando a gente melhora por dentro, tudo na vida prospera, o nosso relacionamento prospera, nossa vida financeira prospera, mas o crescimento é de dentro para fora. Ah, mas eu quero ter um bom relacionamento, mas eu quero ter uma vida financeira legal, eu quero melhorar, eu quero sair do meu trabalho porque eu não gosto do que eu faço, eu quero ter outro. Então tá, mas é tudo de dentro para fora. Sim. Quando a gente tem conhecimento e quando a gente tem autoconhecimento, e autoconhecimento a gente adquire em terapia. A gente adquire em terapia. E todas as outras coisas que a gente faz são ferramentas que vão auxiliar esse núcleo principal, que seria a terapia, e depois eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer yoga, eu vou estudar, porque conhecimento é importante, principalmente, e o conhecimento não é aquele ABC, 1+1 que a gente aprende na escola para passar na faculdade, não é isso. Principalmente conhecimento, a nossa origem, de onde que a gente veio, a nossa origem mesmo, do ser humano. Como é que a gente vivia anos atrás, séculos atrás? E aí a gente começa a entender por que a gente chegou onde a gente chegou e por que a gente age como a gente age hoje. Então é conhecimento histórico, geográfico, científico. Ela disse que tá sem som. Será que tá sem som? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Eu também tô te ouvindo. Não tem problema, ó. Com certeza vai ficar salvo com som. Vai. E aí, você parou de dar aula, que bom. Isso já vai ser bom pra você. Precisa de um tempo. Então, se é uma coisa que não queria, se é uma coisa que ela já não queria e ela conseguiu sair disso, de parar de dar aula, né? Se de repente é uma coisa que ela já não queria, ótimo que você saiu. Mas assim, que você conseguiu sair, né? Mas é isso, o investimento é na gente. E quando a gente começa a investir na gente, as coisas mudam externo. As nossas relações mudam, outras pessoas se aproximam da gente, a nossa vida financeira muda, oportunidades aparecem, porque a gente conseguiu mudar dentro, né? Para mudar os frutos, a gente precisa mudar a raiz. A raiz está dentro, né? A raiz somos nós. Exatamente. Total. Né? Dentro de nós. Se a gente quer mudar os nossos frutos, não adianta começar de fora. Não, gente, não adianta. Assim, eu queria poder ter uma pílula mágica, né? Mas não tem. É um processo, gente. É um processo. Não tem o que fazer. Agora, conte com facilitadores, como a Paula falou, né? Atividade física, outros tipos de sustento, né? Então, os óleos essenciais, que ela falou da yoga, musicoterapia, arte-terapia, cromoterapia, que é uma delicinha, né? Por quê? E até isso você vai aprender em terapia. O que facilita, o que está conectado com você e você sente mais facilidade de conexão. Tem pessoas que aprendem melhor vendo, tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, tem pessoas que aprendem melhor falando para si mesmas.
Mas falar, gente, é uma das ferramentas mais maravilhosas para se organizar e para perceber porque você está no lugar onde você está e por que e como você chegou aí, né? Então, invista em você, gente, porque esse boleto ele vai vencer, gente. Boleto é um negócio maravilhoso, ele sempre vence. Exatamente. E quanto mais tempo a gente demora, pensa, às vezes são 20, 30 anos, sabe-se lá quantos anos vivendo no mesmo modo. Então não vai ser do dia para a noite que você vai. Então, assim, quanto mais rápido você começar a investir em você, mais rápido também você vê os resultados. Sim. E outra, e uma mulher que está dentro de um núcleo familiar, a tendência é que todos que estão à volta se beneficiem disso, porque a gente é esse lugar de esse universo inteiro, né? Então a gente acaba aí transbordando o que quer que esteja acontecendo aqui dentro pro entorno, né? Então é muito importante isso, é realmente ter uma consciência de que é nossa responsabilidade cuidar da gente em primeiro lugar, né? Porque senão a gente não tem para cuidar de ninguém. Então, os óleos essenciais, eles podem ser uma primeira ferramenta de suporte, muito assim, é só um complemento mesmo, não dá, não é óbvio, né? Precisa de uma ajuda aí para entender maiores os contextos, foi o que eu falei. Ele veio como um alívio para me ajudar a voltar a dormir, voltando a dormir um pouquinho melhor, fazendo o caminho psicoterapêutico e depois encontrando a constelação, as coisas foram começando a funcionar, né? Então, fica aí a minha dica para quem gostaria de iniciar no mundo de óleos essenciais. Pode me chamar no direct, pode falar comigo. Eu tenho uma galera toda que me dá um suporte maravilhoso no Brasil e fora do Brasil também. E cursos gratuitos, lives, 2 lives por semana, com aulas profundas com gente da área da saúde, médicos, dermatologistas, assim, gente estudada, gente profunda, gente séria. Hoje está tão acessível que nós temos grandes nomes, pessoas conhecidas que fazem uso dos óleos essenciais e que ensinam sobre isso. Então, por exemplo, a doTERRA está com parcerias aí com o nutricionista o Daniel Cade, que a maioria conhece como o marido da Ivete Sangalo, né? A cantora Vanessa, atletas. Então, assim, eles todos já fazendo a utilização, existem times inteiros fazendo, por exemplo, a parte, se eu não me engano, não sei se é o Corinthians ou o Palmeiras, faz toda a parte de reabilitação com os óleos essenciais do Terra, com os atletas. Olha que interessante. Então, assim, gente, por quê? Porque fisicamente ele funciona muito, a do Terra fala muito dos benefícios físicos dos olhos. Né? Então, por exemplo, melaleuca para fungo, para bactéria, para germe, muitos deles são imunizantes, então fortalecem a imunidade. Um galão de lavanda, amém. Vamos fazer uma piscina, Ju, de lavanda para nós entrar, gente, porque o mundo tá uma loucura, né? Tá todo mundo. Eu quero nadar em lavanda agora. Esse vai ser o meu objetivo. Podia ser. Mas vou tomar banho de lavanda, jogar lavanda na banheira. Você sabe que eu conto essa história. Tem a história da Bíblia da Rainha Esther. E eles contam o costume da época. As mulheres, quando elas eram preparadas para serem apresentadas às virgens, elas faziam um tratamento de elas ficarem mergulhadas em óleo de mirra, chiquérrimo, amor. Chiquérrimo. Mulher, gente, mirra naquela época? Viu? E é usado para embalsamar. Então tu imagina que a mulher ficava intacta. Mas sabe para quê, Paulinha? Porque como ele é bioidêntico, ele vai encharcando as suas células. Então ele vai regenerando o corpo, maravilhoso e tal. Mas na hora do vulco, a mulher não suava a cor. A mulher exalava a mirra. Gente, aí pessoal... Eu falo que óleo essencial é vida de rainha. Com essa história eu termino aqui a minha apresentação agradecendo muito pela oportunidade.
Eu que agradeço. dizendo que assim, Ficou aí, ó. A mirra ficou no ar, galera. vale a pena, não só Eu amo vale a mirra, pena o que gente. você quiser. Qualquer óleo que você quiser, tá valendo a pena. Eu acho que é mais felicidade, né? Então, cítricos aí, mais bem-estar, tranquilidade, paz, lavanda, mais foco, alecrim, mais dinamismo, alívio de tensões, o hortelã-pimenta, que é o meu preferido da vida, é mentol, é pra cima, ele é mais adocicado, ele é perfeito e ele é super ansiolítico também, super ansiolítico, né, anti-ansiedade, então uma delícia. Então assim, vale a pena, gente, é um mundo de investimento na saúde para que você não tenha que um dia gastar com a doença, tá bom? Então essa é a minha dica aí. Obrigada, viu? Invista em Isso. vocês. Eu que agradeço, Anete. Anete, seu Instagram, eu vou deixar na descrição, mas seu Instagram é Anete Maria, é isso? E É, né? Anete Maria. Anete com dois N's. Isso. Anete Maria. Uhum. E aí, se o pessoal tiver interesse de saber mais, de entrar em contato, pode entrar em contato com você pelo Super, Instagram, super. certo? Tem um link na minha bio que leva direto pro meu WhatsApp. Quem quiser, só ir lá. Para conversar, conhecer, saber mais, se interessou aí pelos olhos. Eu adorei saber mais, eu sabia muito por cima, assim, tanto que eu acho interessante, até porque, assim, eu posso indicar para as pessoas que eu atendo, né? Muito. Olha, se a pessoa gosta, se a pessoa acredita, se a pessoa tem interesse de conhecer mais, também é uma ferramenta, né? Eu encaminho bastante, assim. Quando, quando eu sei que o meu paciente, que os meus pacientes acreditam, enfim, né, para cada um eu vou direcionando coisas que eles acreditam e que eles acham interessante. Então é mais uma ferramenta que eu estou conhecendo mais, gostei muito do que você apresentou aqui, agradeço muito, não só pela amizade, mas também por toda essa explicação. O vídeo vai estar no canal do podcast, porque na verdade esse vídeo é para o podcast. Como eu tô aqui na Alemanha, então não dá para gravar em Campinas, porque eu tô gravando podcast em Campinas, como eu tô na Alemanha, então a gente faz lives, porque o que interessa, o mais importante é levar mais conhecimento, Com né? certeza. Então fica aí o espaço aberto para profissionais que cuidam da saúde, que cuidam de saúde mental, de saúde emocional, e eu quero trazer mais pessoas também para agregar aí todo o trabalho. E é bem interessante tudo que você trouxe hoje, Anete. Fico muito feliz mesmo e que bom que você tá super feliz e super esperta naquilo que apareceu, surgiu para você aí, né? Pegou o limão e fez uma bela de uma limonada. Ai, essa é a vida, gente. A gente precisa aprender a escolher. Você Se com as merdas podia ter escolhido que ficar a vida inteira vitimista, né? exatamente, exatamente. Reclamando, a vida não é ruim, nada dá certo, tudo tá dando errado. Poderia, mas são escolhas, É, né? E eu falo, você escolheu sim, sair disso. merda todo mundo vai viver. Essa é a verdade. Agora você escolhe se Sim, você vai ficar nela ou se você vai fazer dela fertilizante. Todo jardim precisa de uhum. fertilizante, gente. Use as suas merdas como fertilizante para florescer e para ficar feliz. Eu falo, a natureza, exato, a natureza ensina demais a gente, né? Se Muito. a gente observar, ela ensina o tempo todo. O Uhum. tempo todo. E a gente não pode esquecer que nós somos parte dessa natureza. O ser humano acha que é um ser superior aqui, né? Que a gente não tem nada a ver, que a Vai gente não está brincando, conectado com tudo que está aqui. Vai brincando, gente. A gente é tão natureza quanto tudo que está aqui. com Então a gente certeza. funciona mais ou menos igual. Então fica a dica aí pras merdas. Pega a merda e faz um bom de um fertilizante que você, ó, vai longe. Vai florescer. Não é mesmo? Isso não. Oh, eu que digo. Tá certo, então. Obrigada, amor. Obrigada. Pessoal, se inscreva no canal Terapia na Ponta da Língua. É o canal do podcast. Logo a gente vai estar com o podcast também no Spotify. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário. E vai ter todo o contato aqui da NET também na descrição do vídeo. E ó, vale a pena se informar mais e ir atrás, viu?
Adorei, adorei. Eu sabia que eu ia gostar. Eu acho que é por isso que eu já escolhi, porque eu sabia que eu ia gostar. Ai, que bom. Feliz. Obrigada. Um beijo, Prazer. Beijo. beijinho, tchau, tchau.